Todos nós amamos a adrenalina de um parque aquático, né? Aquele calor do sol batendo no rosto, o som da água escorrendo, o grito misturado com risadas quando você desce num toboágua gigante a 1000 por hora. Mas e se eu te contasse que existem toboáguas tão altos, tão misteriosos e com histórias tão estranhas que as pessoas juram que neles acontecem coisas que ninguém consegue explicar? Essa é a história de 4 amigos, Sofia, Helena, João Pedro e Mateus, que decidiram passar o fim de semana no parque aquático mais famoso da cidade, um lugar chamado Blue Splash Adventure, conhecido por ter os toboáguas mais insanos do mundo. Eles estavam de férias e super animados. Sofia gravava tudo no celular para postar depois. Helena levava a mochila cheia de lanches. João Pedro só falava sobre qual toboágua iria primeiro. E Mateus, o mais corajoso, dizia que ia descer em todos, até nos que tinham avisos de altura máxima de segurança. Tudo parecia perfeito. Um dia comum de diversão. Mas o parque tinha uma atração nova, um toboágua gigantesco, chamado o Vórtice das Águas. Ele era diferente de todos. Começava fechado, em espiral, e terminava dentro de um tubo transparente, que passava por baixo de uma piscina enorme. Era tão longo que as pessoas demoravam quase 1 minuto inteiro para sair. As filas eram enormes, e todo mundo queria tentar. Quando os amigos chegaram perto, perceberam algo estranho. O escorregador era mais escuro do que nas fotos. A água que saía dele não era azul como o resto do parque. Era meio acinzentada, quase prateada. Um funcionário avisava com voz séria: "Esse toboágua é seguro, mas sigam as instruções e não parem no meio, ok?" Sophie Ariel: "Parar? A gente vai voar lá dentro!" Eles riram e subiram os degraus altos, o coração batendo forte. Lá de cima, dava para ver o parque inteiro, o sol refletindo na água e as pessoas parecendo formiguinhas lá embaixo. O primeiro a descer foi Mateus. Ele acenou e entrou. O som do tubo era um barulho de vento e água misturados. Só que depois de uns segundos, deu para ouvir ele gritando algo que ninguém entendeu direito. Parecia ter alguma coisa aqui. A equipe achou que era brincadeira. Depois, foi a vez da Helena. O escorregador balançava um pouquinho quando ela entrou. Sofia e João Pedro riam, empolgados. Mas o tempo passou. E a saída continuava vazia. As pessoas começaram a olhar para a piscina de saída. Nenhum dos dois aparecia. De repente, uma bolha enorme subiu e a água ficou turva. 1 segundo depois, Helena saiu, tossindo e rindo nervosa. Vocês viram isso? Parecia que alguém puxou meu pé. Todos riram, achando que era só imaginação. Mas quando foi a vez de Sofia, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ela entrou com o celular na mão, gravando tudo. A câmera mostrava o interior escuro do tubo, as curvas, a água batendo. Até que, no meio do vídeo, aparece um vulto, como uma sombra passando rápido demais. Depois, o som de uma risada baixa. Quando Sofia chegou na saída, estava pálida. Tinha alguém comigo. Juro que tinha alguém comigo lá dentro. Os funcionários revisaram o escorregador inteiro e disseram que estava tudo certo. Só que naquela noite, o parque fechou mais cedo e ninguém explicou o motivo. Dias depois, Sofia foi assistir ao vídeo que gravou. Quando pausou no momento do vulto, percebeu algo assustador. Refletido na parede molhada do tubo, dava para ver rostos, como se fossem várias pessoas olhando de dentro da água. Ela mostrou para o grupo e Mateus lembrou de algo. Vocês sabiam que esse parque foi construído em cima de um lago antigo? Dizem que, antes, esse lago engolia tudo que caía dentro dele. A risada que ouviram começou a fazer sentido. E o mais estranho é que, no vídeo, logo depois dos rostos, a imagem treme e uma frase aparece sozinha, em letras brancas. Você desceu fundo demais. Sofia ficou paralisada olhando para a tela do celular. O vídeo parecia impossível.
Menos ninguém conseguia explicar como aquelas palavras tinham aparecido sozinhas. O mais estranho é que quando ela tentava mostrar para alguém, o vídeo travava bem nessa parte. E o som virava um barulho parecido com um sussurro. Na escola, os amigos não falavam de outra coisa. Helena dizia que devia ser reflexo da luz. João Pedro tentava rir para disfarçar o medo. E Mateus? Bom, ele ficou obcecado. Queria provar que tudo era uma coincidência. É só um brinquedo. Vamos voltar lá no sábado? Eu gravo tudo e mostro para vocês. No sábado, o grupo voltou ao parque. O sol brilhava forte e as risadas enchiam o ar. Mas quando chegaram perto do toboágua, perceberam que o clima era diferente. O vórtice das águas estava fechado, com uma faixa amarela e um aviso: manutenção até segunda ordem. Mesmo assim, Mateus não desistiu. Deu a volta no parque, achou uma entrada lateral e subiu os degraus escondido. Sofia e Helena imploraram para ele não ir, mas ele riu. Gente, é só um tubo com água. O que pode acontecer? Lá de cima, ele olhou para baixo, respirou fundo e se jogou. O barulho da descida ecoou alto. O tubo vibrou e por alguns segundos tudo ficou normal, até que a água começou a borbulhar. E o som de risadas baixas veio de dentro da estrutura. João Pedro correu até o funcionário mais próximo. Meu amigo acabou de descer! Ele não saiu ainda! O homem arregalou os olhos e chamou a equipe. Eles desligaram o sistema de água e todos ficaram olhando a saída, que continuava vazia. De repente, algo caiu na borda da piscina. Era o relógio de Mateus. Estava rachado, pingando água escura. Os amigos ficaram em choque. Isso não é possível, murmurou Sofia. O parque inteiro entrou em pânico. Funcionários e bombeiros procuraram por horas, até que uma das câmeras de segurança mostrou algo inexplicável. Dentro do tubo, bem no fundo, uma sombra se movia lentamente, como se alguém estivesse de pé, olhando de volta. As buscas continuaram até a noite. E quando todos já estavam cansados, um dos mergulhadores gritou: achei! Mateus estava ali, sentado na saída do tubo, com os olhos abertos e um sorriso confuso, mas vivo. Ele não lembrava de nada. Disse que durante a descida, tudo ficou escuro e parecia que ele tinha entrado em outro lugar. Um espaço cheio de vozes que sussurravam o nome dele. Parecia que queriam que eu ficasse lá, ele contou, tremendo. Sofia, assustada, perguntou o que ele tinha visto. Ele respondeu com a voz baixa. Tinham pessoas na água. Muitas. Elas diziam que não conseguiam sair. Os amigos juraram nunca mais voltar àquele parque. Mas o mistério não acabou ali. Um mês depois, o vórtice das águas foi completamente desmontado. Só que, quando os operários abriram o tubo, encontraram algo estranho. Marcas de mãos nas paredes internas, como se alguém tivesse tentado subir. E o mais bizarro, dentro do reservatório principal de água, havia dezenas de pulseiras de visitantes. Todas antigas, de anos antes. Sofia guardou o vídeo, mas nunca mais conseguiu assistir até o final. Diz que, se você ouvir com fones de ouvido, consegue escutar uma voz sussurrando o nome dela. E até hoje, se você passa perto da antiga área do Blue Splash Adventure, dizem que dá para ouvir o som da água correndo. Mesmo com o parque fechado há anos. Sofia, Helena, João Pedro e Mateus tentaram seguir com a vida depois daquele dia no Blue Splash Adventure, mas nada mais foi o mesmo. Às vezes, no meio da aula, o som de água correndo fazia Sofia se arrepiar. À noite, ela sonhava com o toboágua. Não o parque, mas o interior dele. Aquele túnel escuro e infinito, cheio de vozes ecoando. Um dia, ela acordou e percebeu algo estranho. O celular, que ela tinha deixado desligado desde o acidente, estava na mesinha, ligado. E na tela, o vídeo que gravou no vórtice das águas começou a rodar sozinho. No final, depois das palavras
Você desceu fundo demais. Apareceu uma nova mensagem que nunca tinha visto antes. A água quer brincar de novo. Quase deixou o celular cair. Correu para contar para os amigos. E todos se encontraram na praça. Mateus ficou pálido quando ouviu. Eu tenho ouvido esse som também. Toda vez que lavo o rosto, parece que alguém fala meu nome. Helena, a mais corajosa, decidiu resolver tudo. A gente precisa voltar lá. Talvez seja só coisa da nossa cabeça. Então, os 4 foram até o terreno, onde o parque tinha sido demolido. No lugar do vórtice, havia só cimento quebrado e mato alto. Mas bem no centro, onde antes era a piscina de saída, ainda havia um pequeno buraco com água acumulada. João Pedro se aproximou, jogou uma pedrinha e o reflexo se mexeu. Não era como uma onda normal. Era um movimento de dentro para fora, como se alguém estivesse empurrando a água para cima. E então, de repente, o som voltou. O mesmo som de água borbulhando, igual ao do toboágua. Depois desse dia, cada um deles prometeu nunca mais falar sobre o Blue Splash Adventure. O vídeo de Sofia foi apagado definitivamente, e o terreno do antigo parque foi cercado por segurança. Mas, belinhos, o mistério não acabou. Porque semanas depois, moradores da cidade começaram a contar que, nas madrugadas de calor, dá para ouvir o som de um toboágua funcionando menos, mesmo com o parque destruído. Alguns dizem que, se você chegar bem perto do portão, consegue ver o reflexo de 4 jovens rindo e correndo para a fila do brinquedo, como se o tempo tivesse parado lá dentro. E o mais estranho, em noites de lua cheia, a água do poço brilha com uma cor prateada, menos igual àquela que os amigos viram no primeiro dia. Sofia hoje mora em outra cidade. Ela evita piscinas, lagos e até chuveiros com muita pressão. Diz que o som da água correndo ainda faz o coração dela acelerar. E de vez em quando, ela sonha que está subindo uma escada longa, com risadas ecoando lá embaixo. Mas, quando chega ao topo, nunca vê o fim do toboágua. Só ouve a voz de Mateus, suave e distante, dizendo: a água quer brincar de novo. E é assim que termina essa história. Belinhos, um dia que começou com risadas e acabou com mistério. O Blue Splash Adventure pode ter sumido, mas dizem que quem desceu pelo vórtice das águas nunca esquece o som do escorregador chamando.